Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, seja bem-vindo ao nosso canal, que compartilha uma mensagem muito forte. Eu queria muito que os irmãos tivessem o conhecimento dessa passagem bíblica, até mesmo se você for abordar alguém ou tiver, às vezes, a oportunidade de estar pregando para alguém que está vivendo nessa prática. Lembre-se de uma coisa: pregar a verdade e falar a verdade não é falta de amor. Pelo contrário, se revela o verdadeiro amor. O amor que eu passo a mão em coisas erradas não é amor. O verdadeiro amor, ele te conduz ao caminho certo. O verdadeiro amor, ele te corrige, ele te repreende, ele te consola, ele te exorta. Esse é o verdadeiro amor de Cristo. Então hoje, muitos, quando a pessoa é verdadeira, em uma pessoa está na prática de um pecado, e você chegar nela, na luz da palavra, e falar: o que você está fazendo é condenável aos olhos de Deus, muitos não gostam e falam: esse irmão, essa irmã não tem amor, é um julgador. Não tem nada a ver isso com julgar. Entendeu? A palavra, ela tem que ser ministrada, ela tem que ser pregada, ela tem que ser anunciada. Então, eu queria ler alguns versículos com os irmãos, e grave bem. Romanos, capítulo 1 e verso 24. Se os irmãos quiserem na sua casa, vocês podem contextualizar o capítulo 1 até o versículo 18. Todo, você vai ver o tanto de ensinamentos que tem neste texto. Mas escute, vamos contextualizar o versículo 24 por diante. Pelo que também Deus os entregou às corrupsciências do seu coração e à imundice para desonrarem o seu corpo entre si. Verso 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Só uma pequena pausa aqui nesses dois versículos. Deus os entregou à imundície, porque a mente desse povo aqui, ao contexto dele, é uma mente cauterizada pelo pecado. Deus falou com eles por muitas vezes, só que eles mudaram a verdade de Deus pela mentira. Mudaram a verdade de Deus pela mentira. Deixaram de servir ao Criador para poder servir a criatura. Isso aqui é muito forte, irmãos. Por quê? Olha para o cenário que nós estamos vivendo hoje. Você vê que as pessoas estão deixando de ouvir Deus por meio da palavra genuína, para poder ouvir e prestar reverência e culto ao homem, à criatura. As pessoas vão em outros lugares para poder ouvir pregadores coldes da Impegraça e convida eles e paga fortunas para eles poderem vir trazer uma palavra, uma palestra, porque o povo quer ouvir a mensagem dele de autoajuda e a estratégia que ele traz para a pessoa poder ser bem-sucedido na vida. Mas não é por causa da mensagem de salvação. Porque se for a mensagem de salvação, quantas pessoas, fala aqui a verdade, irmão, quantas pessoas têm acesso às mensagens que o pastor Luciano prega? Quantas pessoas têm acesso ao meu testemunho de salvação, de renúncia, de viver uma vida com Deus, a mensagem a qual a gente prega? E por que não me convida para poder ir de um lado para outro lugar longe? Para falar assim: esse pastor tem uma mensagem verdadeira e a igreja tem condição, vai trazer aqui para trazer essa palavra. Não leve, irmão. Porque não é o que eles querem ouvir. Eles querem ouvir aquilo que vem a massagear o ego deles. É isso. As pessoas não gostam de ouvir a verdade porque confronta. A verdade, ela nos bate de frente, nos confronta. Então observa. Aí, versículo 25, vamos continuar contextualizando. Pelo que Deus os abandonou
e as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário, no contrário à natureza. Semelhantemente também os varões deixaram o uso natural da mulher e se inflamaram em suas sensualidades, uns para com os outros com o varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Como eles não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus o entregou a seus sentimentos perversos para fazer coisas que não convêm. Isso aqui é muito forte, irmãos. Você sabe por quê? Porque a gente vê que Deus abandonou. Tu sabe o que é Deus rejeitar uma pessoa, um Deus amoroso? Porque essa pessoa se entregou a viver as suas próprias paixões, se tornou amante de si mesmo, deixou o uso natural de coabitação com a mulher para poder ficar com outro varão. A mulher deixou o uso natural para poder também ficar com outra mulher. A Bíblia olha isso como uma abominação. Aí muitos falam, mas pastor, tem igrejas que mulheres casadas estão dirigindo, estão pregando. Pregando o quê? Pregando qual tipo de mensagem, qual tipo de distorção, se não somente a essa passagem, pastor, isso é mensagem de ódio, isso é mensagem de amor, para fazer o pecador se arrepender, deixar a sua prática pecaminosa e se voltar para Cristo, se voltar para Jesus e saber que tudo isso Deus vai os abandonar e deixar eles viver das suas próprias maneiras, dos seus próprios jeitos. Então, essa palavra, muitos não têm conhecimento dela. Aqui nesse texto bíblico, fala abertamente, concernente a essas práticas que são abomináveis aos olhos do Senhor. Então, hoje já não se pode mais pregar sobre isso, porque senão você é homofóbico, senão você é uma pessoa que está provocando ódio, senão você é uma pessoa que está provocando disseção, e não é, irmão. Quer dizer que temos, como pastores e pregadores, temos que rasgar esta página da Bíblia, e dentre outras, vai ter de rasgar, se só porque o Senhor condena a prática desses aqui, que deixou o verdadeiro amor, distorceu a verdade de Deus para poder pregar uma mentira, porque não pode mais pregar esta palavra, que confronta a pessoa a viver uma vida de forma justa, correta. Então veja bem que Deus, no seu versículo 28, como eles se não importaram a ter conhecimento de Deus, eles não se importam a ter conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus aqui não é ter conhecimento simplesmente da palavra, porque muitos conhecem esta palavra. Muitos têm um conhecimento desta palavra. Conhecimento em uma linguagem bíblica está falando de relacionamento, está falando de intimidade. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, se eu tenho um relacionamento com o Senhor, porque eu conheço Ele, Ele vai me libertar, Ele vai transformar a minha vida. Quem tem um conhecimento desta verdade, tem um relacionamento com Cristo, uma vida santa e separada, vai se separar de tudo isso aqui. E por isso que muitos, por rejeitarem, por não se importar pelo conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a seus próprios sentimentos perversos para fazerem coisas que não convém, não convém, não convém, não convém. Não convém essa prática de mulher estar com outra mulher, de um varão estar com outro varão, deixando o uso natural a qual Deus estabeleceu, que é a família, para poder estar fazendo coisas perversas e abomináveis aos olhos do Senhor. Então não convém entregar os seus próprios sentimentos, viva do jeito que quiser viver, viva da maneira que quiser viver,
Deus não vai mais intervir. Tu acha que Deus não já falou? Tu acha que essas pessoas já não já leu essas passagens bíblicas? Já leu, já sabe. Não tem como tampar o sol com a peneira. Só que eles preferem continuar vivendo suas práticas pecaminosas e não quer abandonar isso aqui. Então, pastor, e se alguém da minha família, você nunca vai deixar de amar ou de abraçar, quer dizer que você não concordar com a prática sexual da pessoa, porque está trazendo abominação aos olhos do Senhor. Você não ama ela? Você não abraça ela? Não. Você não concordar é uma coisa. Você não concordar, você ama, a Bíblia fala que Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Deus não é complacente com o pecado, não. Ah, pastor, muito pecado. Tem que falar de pecado, irmão, que o povo quer falar mais. É um assunto chato para muita gente. Então, pastor, tem alguém da minha família que vive nessa prática de Romanos, capítulo 1, verso 21 por diante. O que eu faço? Se algum dia tiver a oportunidade de sentar com ele, faço, meu filho, eu te amo, minha filha, eu te amo, meu parente, meu colega, eu te amo. Só que a sua prática na luz da palavra é errado. Você não pode pegar outras passagens que falam de amor e tentar cobrir isso aqui que não cobre. Não tem como. Então seja sincero, mas fala, não vou deixar de te amar, não vou deixar de falar com você, mas eu preciso ser sincero e verdadeiro contigo. A Bíblia condena a sua prática. E aquilo que a Bíblia condena, se a pessoa morrer naquela prática, a alma daquela pessoa vai estar condenada também. Então, seja sincero, a verdade é libertador. Se a pessoa não quiser saber não, vamos encerrar o assunto, parar, amém. Você fez a sua parte. O dia que a pessoa morrer sem salvação, ela vai lembrar que teve alguém que tentou abrir os olhos dela com a verdade. Só que ela não deu ouvido. Verso 29, nós podemos concluir, vai dizer, estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícias, avareza, maldade, cheio de invejas, homicídios, contendas, engano. Então, olha o tanto de coisas, irmãos, que atribui a esta palavra, que atribui a iniquidade. A iniquidade é a pessoa que vive constantemente na prática do pecado e já não se arrepende mais. Virou uma iniquidade na vida que é a pessoa, a mente cauterizou. Porque quando você peca e se arrepende, você deixa. Confessa e você deixa. Quando a pessoa vive naquela prática ao ponto de duas mulheres se casar, abrir uma igreja e pastorear, já está vivendo na prática da iniquidade. A mente cauterizou para a iniquidade. Ou dois homens se casam e abrem uma igreja, que já é o caso no Brasil, que já tem demais isso, cauterizou a mente. Então, mediante a luz da palavra, eu posso confrontar sim, mediante a luz da palavra. Mediante a luz da palavra. A prática é condenável aos olhos do Senhor. Pastor, o que deve fazer? Enquanto há vida, há esperança. Se arrepender e deixar, Deus faz a obra. Eu conheço pessoas que já viveram dessa prática, que hoje é uma bênção, que vive uma vida casada, vive uma bênção e Deus libertou. Porque é uma escolha, é um posicionamento, é uma decisão. Eu quero ser liberto e eu quero ser livre, porque a palavra de Deus condena isso e eu não quero isso para a minha vida. Pronto. Aí o Espírito de Deus desce na tua vida, acabou. A pessoa sente nojo, como qualquer outro pecado. Pastor, está condenando isso? Não, eu estou falando desse assunto. Mas outros pecados também, quando a pessoa deixa, que a pessoa lembra, a pessoa sente nojo. Então, eu falo isso por experiência própria. Quando Cristo me alcançou, eu entreguei minha vida para Jesus, e a santidade de Deus começou a me constranger, eu observei e comecei a sentir nojo de quando eu vivia no mundo, nas práticas que eu vivia, bebedice, droga, prostituição. Eu vi que tudo isso é banal, que tudo isso é coisas nojentas.
que a pessoa, às vezes, quando está dominado pela carne, por entidades, fazem coisas que no outro dia se sente até, mesmo no mundo, ela se sente envergonhada. Então, a gente precisamos atentar, irmãos, em sempre, pessoas gostando ou não, pregue a verdade, pregue a palavra de Deus, porque a verdade, ela nos confronta, mas ela nos liberta. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.